Irmãos, eu vou orar pelos pedidos de vocês, né? Eu sempre falo que vocês podem mandar os pedidos todos de oração, seja como for, seja por e-mail, WhatsApp, escrito ali na caixinha, mas se você não mandou, Deus conhece teu coração também, né? Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, e é hora da gente colocar e orar juntos, porque a Bíblia fala que a nossa oração juntos tem muito poder. Pai, eu coloco cada um de nós diante de Ti agora, diante do Teu trono de glória, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui diante de Ti. E eu quero te pedir primeiro que o Senhor tire do nosso coração, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, tudo aquilo que não está em conformidade com os Teus planos, Senhor, para que nós possamos parar de seguir aquilo que não é Teu. Nos dá clareza sobre quais são os Seus propósitos na nossa vida. Agora, aquilo que está em conformidade com os Seus planos, Senhor, realiza. Nos coloca na posição de receber, derruba barreiras, Senhor, abre portas, venha trazendo cura, venha trazendo mudança, Senhor, nos relacionamentos, Senhor, venha trazendo no relacionamento contigo, na vida financeira, que o Senhor possa abençoar cada um. Pai, aqueles sonhos que às vezes estão lá guardados no fundo da gaveta, mas o Senhor é um Deus que realiza. Os seus planos sempre se cumprem e eu te peço que o Senhor derrame da sua bênção sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu achei que ia ter bem pouquinha gente na igreja hoje, porque pensei, já vai ter gente viajando, as pessoas vão ter emendado para um lado para o outro, né? Eu quero falar para vocês abrirem Jeremias 18, de 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6. E a pastora Tatiana já foi tratada tantas vezes nessa palavra aqui que eu falei, ela falou qual que é, olha só. Faz parte, meu amor. Jeremias 18, 1 a 6. Vai se colocando de pé, na hora que você encontrar. E diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Amém? Pode sentar. Irmãos, talvez vocês já conheçam essa passagem, né? Uma passagem muito conhecida, né? Que fala sobre o vaso na mão do oleiro, né? E o Senhor estava falando comigo hoje e eu estava perguntando ao Senhor, né? Sobre o que eu deveria conversar com vocês, sobre aquilo que a gente ia refletir hoje, como é que ia ser o agir de Deus na nossa vida, né? E eu tenho falado para vocês que Deus vai mudar muito, né? Deus vai fazer muita coisa nas nossas vidas. Eu tenho falado dos desertos que cada um de nós vai atravessar, mas eu queria deixar muito claro para cada um de nós que Deus sempre tem as bênçãos dele para a gente. As bênçãos dele para mim, para você, para cada um de nós, elas foram desenhadas lá atrás, sabe? A Bíblia é um livro de muitas promessas, né? Tem promessas de vida longa, tem promessas de cuidado, tem promessa de saúde do reino, tem promessa de casa abençoada, tem promessa de relacionamentos nos caminhos de Deus, né? De você e sua esposa serem uma só carne, de a gente abençoar os nossos filhos. A Bíblia é um livro de muitas promessas. E às vezes a gente não entende por que a gente não vive determinadas promessas e por que a gente passa por determinadas dificuldades, sabe? E o grande segredo de tudo, e é sempre bom a gente lembrar muito disso, é que para Deus é muito mais importante Ele mudar você do que mudar a situação na qual você vive. Ah, então quer dizer que Ele não vai mudar a minha situação, pastor? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus muda você e depois Ele muda a situação. Porque às vezes se Deus muda a gente, muda a situação primeiro, Ele não muda a gente.
Quantas vezes, sabe? Eu já passei isso, eu tenho certeza que você já passou, né? Às vezes você está vivendo alguma coisa e você pensa, nossa, eu vou fazer um esforço muito grande, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, tal. E aí aquilo acontece na tua vida e você pensa, nossa, eu sou muito bom, né? Nossa, como é que eu consegui isso, como eu consegui aquilo, tal. Mas uma das coisas que Deus quer mudar em você, deixa eu me afastar um pouco. É o microfone ou é a caixa? Cadê o outro? Traz o outro para mim. Marcão foi embora e levou o microfone com ele. Eu pego aqui. Deixa eu testar o outro. Tá tudo bem. Não tem problema. Já passa. Não se deixe levar pelo barulho que está junto do microfone. Isso não é o mais importante. Esse ruído não é o mais importante. Mas olha só. Muitas vezes, uma das primeiras coisas que Deus quer mudar dentro de nós é a capacidade de entrega. É a capacidade da gente entregar na mão dele. É a capacidade da gente saber que sozinho a gente não dá conta. E às vezes você precisa passar por muita coisa para você poder colocar na mão de Deus e você entender que é Ele que age. Muitas vezes a gente acha que a gente é vitorioso sozinho, sabe? E às vezes você até acha, não, eu já entreguei tudo na mão de Deus, eu estou pedindo a Deus todos os dias, eu estou conversando com Ele todos os dias e tal, e Ele não agiu ainda, mas Ele sabe que lá no fundo Ele ainda tem coisas para mudar em você. E se você pensa assim, eu não tenho nada para mudar em mim ainda, só de você pensar isso, você já tem coisa para mudar, porque significa que você tem uma soberba tão grande que você acha que você não precisa melhorar nada, sabe? E quando Deus fala sobre o oleiro, o que Ele está dizendo... Obrigado, meu amor. O que Ele está dizendo é que você é um vaso, né? E que esse vaso... Para que serve um vaso, gente? O vaso serve para se encher de alguma coisa, sabe? O vaso é feito para se encher de algo. E quando alguém está construindo um vaso, as pessoas que fazem, o oleiro é a pessoa que faz um vaso, né? Quando o oleiro está fazendo um vaso, se o vaso não está bom, ele quebra e faz de novo. E faz de novo, e faz de novo. Quantas vezes ele achar que são necessárias ele fazer de novo? Até que aquele vaso esteja pronto para receber o que vai dentro dele. E sabe o que vai dentro de você? A primeira coisa que vai dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Para você receber o Espírito Santo de Deus, você precisa estar muito preparado. Claro que no dia que você aceita Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito em você. Mas o Espírito age e começa a tomar conta e começa a dominar você quando você está preparado para ser dominado pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós somos teimosos, nós temos egos grandes, a gente acha que o mundo gira ao nosso redor, né? Eu já conheci inúmeros cristãos que acham que Deus é o gênio da lâmpada, que você esfrega, ele aparece e você faz 3 pedidos. E a pessoa só conversa com Deus na hora que ela precisa de alguma coisa. Ela está precisando e ela vai conversar com Deus. E ela não está precisando e ela não conversa mais com Deus. E Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer se relacionar com você. Para que o Espírito Santo esteja dentro de você, Ele quer se relacionar com você. E Deus vai transformando a gente cada dia mais. E eu tenho certeza que se você olhar para trás, você é melhor hoje do que você era um ano atrás. E um ano atrás você não achava que você era bom? Esse aqui é o grande lance. Um ano atrás você não achava que as coisas estavam boas, que você era um cara bom, que você era uma mulher boa, né? Olha como você é muito melhor hoje. É que você não tem noção de como você vai ser daqui a um ano. É uma maratona nos caminhos de Deus, sabe? Só que Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. A gente vai passando pelas dificuldades, a maior parte das vezes as dificuldades são econômicas, né? Mas a gente passa dificuldades na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, né? E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada, e que é legal você aprender também, é que Deus também usa as suas fraquezas e as suas quedas para abençoar outras pessoas. Aquilo que vai dentro de você como vaso, não é o que vai dentro de mim como vaso. O que vai dentro de mim, o meu vaso é o vaso feito das minhas quebras. Eu sou um vaso único pelas vezes todas em que Deus me quebrou e me fez de novo. Em cada vez que Ele me despedaçou e me fez um vaso novo, e eu carrego aquelas marcas, eu sou um vaso diferente do vaso que você é. Cada vez que Ele quebrou você e te fez de novo, você é um vaso diferente do vaso que eu sou. Isso significa que você tem mais empatia pela pessoa que está passando por aquilo que você está passando, sabe? Você consegue abençoar outra pessoa. Às vezes você quebra uma barreira que existia entre você e uma outra pessoa e você pode falar de Deus para ela.
Porque uma chave que às vezes a gente precisa virar é que você não é o centro da vontade de Deus no universo. Você faz parte de um todo. Eu, você, cada um de nós aqui faz um pedacinho daquilo que Deus espera que a gente faça. A gente abençoa uma pessoa diferente. A gente fala com uma pessoa diferente. A gente chega numa pessoa diferente. E a gente vai sendo trabalhado para isso. Trabalhado cada vez mais, sabe? E eu não sei se você conhece uma passagem, que é a passagem da viúva, que só tinha ela e o filho e ela não tinha mais o que comer. E ela pensou, agora a gente já vai morrer, a gente não tem mais o que comer, a gente não tem nada aqui, e ela não tinha recurso nenhum mais, né? E ela vai conversar com o profeta, e ela fala para o profeta que ela não sabe mais o que fazer, não tem mais para onde ir, não tem mais de onde tirar aquilo, né? E tudo que ela tem é o que dá para fazer, um pequeno lanche que ela faz para ele, né? Ele pede para que ela faça e ela faz de tudo aquilo que ela tem, sabe? E o que Deus faz é que o profeta vira para ela e fala assim: olha, agora você busca todos os vasos que você tem na sua casa e pede para os vizinhos todos, todas as botijas, todos os vasos, tudo aquilo que vocês têm ao seu redor e traz aqui para mim. E ela sai juntando todos os vasos, todas as coisas e ela coloca tudo ali e ele começa e é um milagre de Deus, porque aqueles vasos começam a se encher de azeite, o azeite vai se multiplicando, e vai se multiplicando, e vai se multiplicando, até encher todos os vasos. Todos os vasos. E o que significa isso? O que significa o que ela estava passando e esse encher todos os vasos, sabe? Algumas coisas são legais da gente entender. A primeira coisa foi, independentemente do que ela estava passando, de qual era a condição dela, do que ela tinha, aonde ela estava, ela estendeu a mão para o próximo. E às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas que a gente não enxerga o problema do outro. E ela podia simplesmente pensar assim: eu vou alimentar ele porque eu não tenho nem o que comer direito. Quem sou eu para poder alimentar ele? Ele vai em outro lugar, outra pessoa vai cuidar dele. Sabe? E a gente vai se fechando, e o nosso coração vai endurecendo às vezes, né? E, inclusive, é por isso que muitas vezes a gente passa por problemas mesmo, para que a gente possa ter empatia pelo outro que está passando por problema. Porque o nosso coração é quebrantado quando a gente passa pelo problema. Aquela mulher, por exemplo, é uma mulher que depois poderia abençoar todos os vizinhos dela, porque ela sabia o que era passar por aquela necessidade. Ela sabia o que era passar por aquele problema. Pessoas que tiveram o casamento destroçado e depois foi reconstruído pelo Senhor, conseguem estender a mão para uma pessoa que está passando por um casamento destroçado e consegue fazer aquela pessoa abençoar o casamento dela de novo. Às vezes, um dia eu estava falando com Deus e eu estava perguntando sobre isso ao Senhor, perguntando sobre as pessoas que são usadas, né? E em cada momento que aquela pessoa é usada. E o Senhor me mostrou, e o Senhor falou comigo, e ele disse assim: você já viu as pessoas que vão abençoar os outros no Alcoólicos Anônimos, ou vão abençoar os outros no Narcóticos Anônimos? Elas não são pessoas que nunca provaram álcool. Elas não são pessoas que nunca provaram drogas. Elas são pessoas que passaram por aquilo, caíram e foram levantadas de novo. Você vê que o cara chega lá e vai abençoar outras pessoas que têm problema com bebida, e ele fala: eu sei o que você está passando. Eu caí aí também. Eu também caí, e Deus me fez um vaso novo. Fala: eu fui despedaçado. Eu tenho as marcas de cada pedaço onde eu fui refeito. Cada pedaço que me reconstruiu como vaso, eu mostro para você. E eu sei a dor que você está passando. Eu sei que você está sentindo isso, isso, isso e isso. Mas olha só, tem saída isso. Eu saí, fulano saiu, Beltrano saiu. A pessoa que passou por um problema no relacionamento é a mesma coisa. Pessoas que foram curadas de doenças que às vezes pareciam impossíveis. Nós conhecemos pessoas aqui na igreja que foram curadas de AIDS. Você já viu uma pessoa ser curada de AIDS? Nós já vimos aqui dentro da igreja, sabe? A pessoa fez exame, fez contra-exame, todas aquelas coisas todas, e nós todos nos juntamos para orar. E essa pessoa foi curada. Então nós já vimos esse poder da cura de Deus. Como é que a gente vai duvidar do agir de Deus? Essa pessoa consegue estender a mão para uma outra pessoa e falar: eu sei o que você está passando. Mas Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que age. Você tem às vezes as suas finanças destruídas. E Deus vai e trata você. E faz você ser uma pessoa nova. E te reconstrói como vaso. E te faz um vaso que traz aquela marca e aquela ferida.
Mas o dia que você tiver reconstruído e cheio de azeite, você consegue olhar para aquela pessoa e você consegue ajudá-la. Mas o grande segredo dessa viúva é que ela estendeu a mão enquanto ela ainda estava ferida. E eu acho incrível isso, sabe? Porque cada um de nós passa por problemas o tempo inteiro. Eu estava conversando com uma colega esses dias, e ela estava falando da vida dela, de como ela vai fazer, e ela falou, eu tenho medo de fazer a obra de Deus, de tal e tal maneira, porque eu sei que eu vou ser muito atacada. E eu falei assim, nós somos atacados o tempo inteiro. Você só precisa de pessoas que orem por você, mas faça a obra. Se você não faz a obra nesse lugar, ninguém mais vai fazer. Porque ela tem a possibilidade de fazer a obra no lugar onde mais ninguém tem. E não é que ela vai ser pastora, gente. A gente arrasta as pessoas pelo nosso exemplo. A gente arrasta as pessoas pelo amor que a gente transborda. Aquela viúva transbordou porque ela abençoou. E ela abençoou primeiro. E é bom a gente lembrar disso, porque eu sei que quando a gente chega nesse momento de fim de ano, é um momento em que a gente analisa muito o que ficou do ano que passou. Né? E é engraçado porque é só um dia a mais, né? O dia 31 para o dia 1º é só um dia a mais, mas é um momento em que a gente faz reflexões mais profundas e a gente começa a pensar, nossa, foi um ano tão difícil, eu passei tantas lutas, como é que vai ser no próximo ano, o que eu vou conseguir fazer, e às vezes você não entende, você não consegue saber, você começa a olhar para trás, então é um momento bom de reflexão, mas eu queria que você olhasse para as lutas todas que você passou esse ano com outro olho, com uma outra maneira. Eu queria que você pensasse, nossa, Deus me trabalhou muito esse ano. Ele deve ter muita coisa para encher no meu vaso ano que vem. Porque ele me trabalhou demais esse ano. Porque ele trabalhou a minha soberba. Porque ele trabalhou o meu ego. Porque ele trabalhou a minha autoconfiança, a minha autossuficiência. Porque ele trabalhou o meu controle, que eu quero ter controle de tudo e não entrego na mão dele. Porque ele trabalhou a minha falta de fé, a minha falta de confiança. Sabe? Pensa em tudo que Deus trabalhou em você esse ano. Sabe? Pensa em cada momento em que ele te fez um vaso melhor. Cada momento em que ele olhou para você e falou, agora eu preciso quebrar e melhorar, porque eu vou fazer um vaso maior e melhor. Porque às vezes o vaso que você era um vaso que era muito raso. Era um vaso que era frágil. Era um vaso que não aguentava receber as coisas todas que Deus tinha para colocar dentro de você. Irmãos, todas as vezes que você estiver passando por uma luta muito grande espiritual, só imagina o seguinte, para Satanás se levantar com tanta força contra você, Deus deve ter um plano muito grande para te usar. Porque senão ele não tinha por que se levantar com essa força toda. Porque sabe quais são as pessoas que eu vejo que Satanás não se levanta contra? São aquelas que ele já ganhou. Ele não tem por que lutar contra quem ele já ganhou. Quem ele já trouxe para o lado dele. Ele não precisa. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu já vi isso acontecer milhares de vezes. A pessoa se aproxima mais de Deus, parece que as lutas aumentam. Fala, nossa, agora que eu estou indo na igreja, parece que o negócio ficou mais difícil. Agora que eu estou seguindo a Deus, parece que eu tenho mais luta, parece que eu tenho mais coisa. Mas sabe o que acontece? Não existe nenhuma luta com Deus do seu lado que não tenha vitória no final. Sabe? É só porque às vezes o vaso não acabou ainda, às vezes não está cheio. Mas o único jeito de perder com Deus é desistir no meio do caminho. Porque as palavras dele não voltam atrás. Ele é um Deus de promessa. As promessas dele não se caem no vazio. Eu não sei quais são as promessas que Deus já fez especificamente para você, mas se você acha que ele não fez nenhuma, você precisa ler mais a Bíblia. Porque, você quer ver uma coisa? Se ele estiver falando de saúde, a Bíblia diz assim, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, você foi sarado pelo sofrer de Jesus Cristo. Ou seja, você pode receber a cura porque Jesus já padeceu por você. Se o seu problema é financeiro, a Bíblia diz que Deus é o Deus do ouro e da prata, que ele é dono de todas as riquezas e que ele dá aos seus conforme aquilo que ele tem. O que eu acho mais incrível, que não é conforme o que a gente necessita, é conforme o que ele tem, e ele é dono de tudo. Então você também tem direito a isso. Sabe? Se o seu problema é um problema no seu matrimônio, Deus já falou que quando nós somos uma só carne, é um cordão que se tem Deus não se quebra. Então ele tem o agir dele, ele tem as promessas dele. Só que as promessas dele têm o tempo dele de acontecer.
E a nossa dificuldade é entender o tempo dele de acontecer. Porque é difícil atravessar o deserto. É difícil. Quantas vezes você já virou para Deus e falou assim, pai, eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais nenhum dia. E aí você passa mais um dia de sufoco e você aguenta, né, aquele dia. E é como se Deus dissesse assim, aguenta sim, eu ainda estou mudando você, não terminei de te mudar, né? Quantas vezes a gente fala, pai, eu cheguei no meu limite. Eu cheguei no meu limite e Deus fala, você não tem noção qual é o seu limite. Você não chegou no seu limite. Eu estou te fazendo um vaso ainda muito maior do que você vai ser. Você tem muitos pedaços novos para serem colados em você. Porque o que vai transbordar na vida dos outros também. Deus não te faz só para abençoar você. Deus te faz para abençoar as pessoas ao seu redor. Eu acho que das grandes palavras-chave da Bíblia é transbordar. É transbordar na vida do outro. Você precisa ser tão cheio que você tenha a capacidade de transbordar na vida da pessoa ao seu redor. Você precisa ser tão cheio do Espírito Santo que você transborda o Espírito Santo na vida do outro. Você é tão cheio de bênçãos na sua saúde que você transborda a saúde. Você é tão cheio e abençoado no seu casamento que você transborda bênção no casamento. A gente precisa ser a pessoa que transborda. E para transbordar a gente precisa ser muito trabalhado. Mas muito. E você precisa ter o seu coração muito aberto para olhar para aquele que precisa. E olha, eu não conheço o que você está passando. Alguns eu até conheço. Mas eu não sei profundamente qual é a sua dor, o que você está passando hoje. Mas eu tenho certeza que tem alguém que precisa de você. Eu tenho certeza absoluta que você pode abençoar alguém que está do teu lado. Absoluta. Tenho certeza que você pode transbordar alguma coisa na vida de alguém. E às vezes a gente fala pouco sobre isso na igreja, porque nós sabemos na igreja que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé. Você é salvo no momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, né? Aceita o sacrifício que ele fez por você. E você é salvo naquele instante. O Espírito Santo começa a habitar em você quando você aceita Jesus como seu Salvador, né? Você não é salvo pelas obras. Mas olha, em alguma instância você é salvo para as obras. Porque senão, no momento em que você aceitasse Jesus, você caía morto, porque você já não tinha mais propósito na tua vida. Você já aceitou Jesus, tal, tá salvo, Deus te leva. Mas não é assim. Não é assim. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Tem muita coisa para transbordar no teu vaso. Você precisa ser muito usado ainda. E olha, quando você estiver na dúvida, se Deus falou aquilo mesmo, será que realmente Deus tem aquilo para mim? Como é que vai ser isso? O que ele tem? Como é que ele vai falar comigo? Olha, tem uma passagem que eu gosto. Eu vou até abrir ela aqui para você. É Provérbios. Provérbios é um lugar de muita inteligência, né? De muita sabedoria, né? Foi escrito pelo homem mais sábio que Deus botou na terra, né? Que foi Salomão, né? E Provérbios diz assim, ó, Provérbios 19, 17. Diz assim, ó, ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. E pobre não é só pobre de quem não tem dinheiro, gente. Às vezes é pobre de espírito. Às vezes é pobre de alguma coisa que você tem riqueza. Porque prosperidade não é só dinheiro. Sabe? Prosperidade é algo que abunda, que tem demais, que sobra. Tá? E aí ele diz lá, ó, se você é bondoso com os pobres, você empresta ao Senhor. Quem melhor para a gente emprestar do que a Deus, né? Você empresta ao Senhor e Ele nos devolve o bem que fazemos. Olha só que interessante. Deus está dizendo assim, eu quero que você ajude o outro. Porque Ele não precisa que você ajude o outro. Porque se Deus faz as coisas surgirem do nada, e Ele criou todas as coisas a partir do nada, Ele pode criar tudo o que Ele quer na vida do outro. Ele não precisa de você. Mas Ele quer usar você. É diferente. E Ele quer te dar essa oportunidade de você ser usado. Sabe que a ciência diz que tem um grau de prazer do ser humano que a gente só alcança quando abençoa outra pessoa, quando a gente ajuda outra pessoa. E isso quem diz é a ciência, não é nenhum cristão. A ciência diz que tem um grau de satisfação que você só tem quando você ajuda outra pessoa. Deus já te programou assim. Ele te fez para transbordar. Ele fez você para abençoar outras pessoas. Ele te fez para que você pudesse ser essa pessoa que olha para os demais. É bom a gente lembrar disso.
E olha, ele ainda diz assim que a palavra dele não envelhece. Deus fala, a palavra dele não envelhece. Ele não é homem para voltar atrás com a palavra dele. Então, se ele falou que ajudar o outro a emprestar a ele, se ele, ó, isso eu vou achar aqui para você, ó. Números 23. Números 23, 19. Diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? A palavra de Deus, ela é para sempre. Para sempre. Só que tem momentos da travessia do deserto que todo mundo, em algum momento, duvida que o deserto vai acabar. Todos nós, em algum momento dos nossos desertos, das nossas tempestades, duvidamos que aquela tempestade vai acabar. Ou que aquele deserto vai acabar. A gente começa a duvidar se Deus realmente tem as bênçãos na nossa vida. A gente fala, Deus vai me dar essa cura mesmo? Deus realmente vai trazer meu filho de volta para a igreja? Deus realmente vai resgatar as minhas finanças? A gente começa a duvidar. Porque esse é um dos estágios finais da nossa transformação, que é o estágio da aprovação do tamanho da nossa fé. E da gente crescer a nossa fé cada vez mais. Porque Deus quer que você cresça a sua fé. E a sua fé é como se fosse um músculo. Como é que você cresce o seu músculo? Fazendo o exercício, exercitando ele. Como é que você exercita a sua fé? Sendo provado na tua fé. E eu não sei se você sabe, mas para um músculo de alguém crescer, aquele músculo é machucado. Quando a pessoa vai à academia e ela faz exercício, o músculo se machuca. E aí na hora que o músculo cicatriza, é que ele cresce. É por isso que você vai sentir dor. Eu sei que tem muitos de vocês que pararam na fase do sentir dor e não voltaram mais na academia. Tá tudo bem. Mas tudo bem, tudo bem. É que a gente vai, a gente sente dor, no dia seguinte a gente sente mais dor, e dias depois a gente sente mais dor ainda, e aí tem gente que fala, isso não é para mim, né? E não volta nunca mais. Né? Mas sabe o que acontece? Se você conseguir passar essa fase da dor, vem a fase da vitória. Vem a fase de você ter vitória em cima disso. Só que muitos de nós paramos as nossas batalhas na fase da dor. E a gente fala assim, era tão melhor antes de eu fazer o exercício, não sentia dor nenhuma. Era tão melhor antes de vir para o deserto. O povo de Deus chegava no deserto e falava assim, no Egito era melhor. A gente era escravo, mas tinha o que comer. A gente era escravo, mas tinha casa. A gente era escravo, mas tinha tal coisa. No Egito era melhor. Ele jogava a culpa no Moisés ainda, coitado. Sabe? Mal sabiam eles que Deus estava preparando toda uma nação para tomar posse de uma terra. Tanto que aqueles que tomaram posse da terra foram os que creram. Foram poucos. Foram poucos os que creram, que acreditaram. Né? E um deles, por exemplo, foi Caleb. Quantos anos tinha Caleb quando ele chegou lá? 85 anos. Por que Deus fez? Deus mandou 12 para poder olhar a terra. Eles já atravessaram o deserto rapidinho, tá, gente? Às vezes as pessoas não sabem disso. Eles atravessaram o deserto rapidinho. E eles chegaram do outro lado do deserto, e aí Moisés mandou 12 para poder olhar como era a terra prometida. E 10 voltaram falando assim, é impossível. A gente veio aqui, a gente devia voltar para o Egito. Porque não dá. É uma terra de gigantes. Nós vamos morrer. As cidades são fortificadas, são fortalezas, eles são grandes. Realmente, a terra é boa, tem um monte de coisa lá legal, tal, mas não vale a pena, não. E os outros dois, que foram Josué e Caleb, eles voltaram e eles disseram assim, a terra é incrível. Tudo que você planta dá, o lugar é abençoado. Tem um povo lá que é gigante, mas se Deus prometeu, a gente vai derrubá-los. E sabe o que aconteceu? Como eles não tiveram essa coragem e eles não creram, aí Deus fez eles andarem pelo deserto por 40 anos. Até não sobrar mais ninguém. Toda aquela geração que não acreditou ficou no deserto. Quem foi que chegou do outro lado? Josué, que virou o líder que substituiu Moisés, e Caleb. E Caleb tinha 85 anos. E quando Caleb chegou do outro lado, Caleb virou para Josué e falou assim, eu quero aquela porção ali, ó. E era uma porção que ainda tinha gente para ser derrotada. Porque eles foram derrotando, né, as pessoas nas cidades todas e tal. Ele falou, eu quero aquela porção ali, ó, que ainda tinha que lutar.
Gente, se todo mundo morreu, ele era o mais velho, né? Vamos combinar que Caleb era o cara mais velho daquele povo inteiro, tá? Só que ele falou, eu tenho o mesmo vigor de quando Deus me mostrou a terra lá atrás, há 40 anos. E ele foi e tomou posse. Sabe o que acontece ali naquele instante? Primeiro, as promessas de Deus se cumprem sempre. Sempre. Segundo, Deus te dá força e vigor para tomar posse da promessa que Deus tem para você. Independentemente de quando ela vier. Deus te dá força e vigor. Abraão e Sara foram pais quando ninguém mais pode ser pai. Quando ninguém mais pode ter idade para ser pai e mãe. Mas Deus dá vigor. O vigor de Caleb era muito maior. E ele viveu muitos anos. Porque ele tinha que viver na promessa. Ele tinha que receber a promessa de Deus. Ele era o cara que ia ficar lá na Terra Prometida falando assim, sabe por que eu estou aqui? Porque os outros não acreditaram. Eu acreditei, estou aqui. Isso aqui é a minha área. Esse é meu, eu tomei posse. Mas você acha que ele não foi trabalhado? Você acha que 40 anos de deserto não quebra o vaso várias e várias e várias vezes? E não fazem o cara ser um vaso melhor, mais forte? O Caleb de 85 anos não era o Caleb de 40. O vaso que Deus está fazendo de você hoje não é o vaso que você era ontem. Eu tenho certeza que você é um vaso melhor. Muito melhor. Aliás, eu não sei se você sabe, mas tem alguns países que, quando as pessoas fazem os vasos e os vasos se quebram, eles colam com fio de ouro, né? E ficam aquelas marcas, né, dos vasos. Porque eles valorizam a quebra daquele vaso. Porque eles sabem que aquele vaso é único. É único. Porque só aquele vaso quebrou daquele jeito. Ele é único. Então valoriza as suas quedas. Valoriza as suas quebras. Porque Deus está te fazendo uma pessoa melhor. Deus está te preparando para tomar posse de todo o azeite que Ele vai colocar nesse vaso. E da onde vem esse azeite, pastor? Do milagre. Vem da onde você menos espera. Vem de onde você não sabe. Porque se você para e faz planos para o agir de Deus e acontecer do jeito que você planejou, não chama agir de Deus. Chama a realização do meu plano. Então, se você senta e pensa, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, fulano vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acontecer desse jeito, não sei o quê, e eu vou receber a promessa lá na frente, isso chama a realização do teu plano. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Eu que sei os planos que eu tenho acerca de vós. E são planos de paz, de prosperidade, e Deus ainda diz assim em outra passagem, que os meus planos, meus sonhos são maiores que os seus, assim como os céus são maiores que a terra, os meus planos são maiores que os seus. E sabe por que isso? Porque se você fosse só um vasinho perfeito que recebeu a bênção de Deus, você não era usado para abençoar o outro. E o plano de Deus não é simplesmente te abençoar. Nunca foi. O plano de Deus não é abençoar você. É abençoar você também. É abençoar você enquanto você abençoa os outros. Tanto que a pastora Tatiana estava pregando aqui sobre dons, né, e sobre propósito na semana passada, e ela falou, os dons do Espírito você só recebe quando você se dispõe a abençoar o outro. Porque a palavra de Deus separa em fruto do Espírito e dom do Espírito. O que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito é tudo aquilo que muda você. Então você olha lá em Gálatas, o que está escrito que é fruto do Espírito? Paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É Deus moldando o seu caráter segundo o Espírito, né? É o fruto do Espírito. Você anda tanto com o Espírito que ele deu fruto em você. É isso, o fruto do Espírito é para dentro. Dom do Espírito é para fora. Dom do Espírito é o que você faz para abençoar o outro. E Gálatas fala, o que são os dons do Espírito? Dom de cura, dom de maravilhas, dom de profecia, dom de sabedoria, dom de conhecimento. É quando você faz para o outro. Só que o maior segredo disso daí é o seguinte, primeiro você faz, depois Deus dá o dom. E é engraçado isso, Deus sempre espera o nosso passo. Como é que você perdoa alguém? Você não sente o seu coração se limpar e você está incrível e você fala assim, eu perdoo fulano porque meu coração está limpo. Você se coloca na presença de Deus e você fala, eu decidi perdoar fulano.
E aí o que o Espírito Santo faz? Muda o teu coração. Você decide perdoar. Você decide amar. Você decide ter fé. E aí o Espírito Santo abençoa. Você decide ser usado. E aí ele te dá o dom. Você decide ir e abençoar. Mas ele tem que te trabalhar. E a pessoa com quem você fala não é a pessoa que eu falo. A pessoa com quem você fala não é a pessoa que eu falo. Cada um de nós se conecta com uma pessoa diferente. Cada um de nós tem uma dor, uma cicatriz que fala com uma pessoa diferente. Cada um de nós foi quebrado e refeito para falar com uma pessoa diferente. E é assim que a igreja se expande. E é assim que a igreja estende a mão uns para os outros. Porque se todos nós na igreja, por exemplo, fôssemos pessoas que ninguém nunca teve um problema com bebida, quando aparecesse uma pessoa com problema com bebida na igreja, a gente pensar, é um fraco. Porque ninguém aqui tem. Mas não é verdade, nós somos todos ex alguma coisa. Ex-egoístas, né? Ex-pessoas com ego gigante, ex-pessoas com problema com bebida, né? Você sabe que eu me lembro que eu falava assim, a igreja aceita um monte de ex, mas não aceita ex-marido, porque eu lembro quando eu separei, olhavam para mim de um jeito atravessado. Porque cada um de nós carrega dores que abençoam outras pessoas. E faz com que a gente tenha empatia, estenda a mão, ajude o outro. Não ache ruim Deus estar fazendo você um outro vaso. Não ache, porque o vaso que ele está fazendo é melhor. E ele falou na palavra dele, assim como o oleiro quebra e faz de novo, eu quebro e faço de novo, porque eu quero que seja melhor. Melhor, melhor e melhor. E aí o que você faz enquanto você está passando por esse processo? Ajuda o máximo de pessoas que você pode ajudar, porque você está emprestando para Deus. Olha que maravilha. Você está emprestando para Deus. É sensacional isso, né? Você está emprestando para Deus. Eu conheço uma pessoa que há 40 anos atrás ela tinha muito dinheiro. 40, 50 anos atrás, tinha muito dinheiro. E emprestava para um monte de gente. Só que emprestava cobrando juros, né? Era um agiota. E aí, no dia que mudaram a lei, que a agiotagem virou crime, todo mundo para quem ele emprestou decidiu não pagá-lo. E ele quebrou. E ele ficou pobre. Porque ele emprestou dinheiro para um monte de gente. E as pessoas não devolveram o dinheiro para ele. Agora, você realmente acha que você vai emprestar para Deus, Deus não vai te devolver? Que você vai emprestar para Deus o seu esforço, o seu amor ao próximo, o seu cuidado, a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua empatia, e Deus não vai cuidar de você? Só que Deus quer que você seja essa pessoa que coloca o outro em primeiro lugar. E Jesus diz assim, olha, em tudo que eu estou ensinando, eu posso resumir em duas coisas. Ama a Deus em primeiro lugar e ama o próximo como você ama você mesmo. Ama o próximo como você ama você mesmo, tem dois segredos embutidos. Primeiro, você precisa se amar muito. Porque se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Né? Então você precisa se amar, você precisa enxergar você como Deus te enxerga. Mas você precisa enxergar o outro como Deus enxerga o outro. Quando a gente fala de perdão, por exemplo, é uma boa maneira de você entender isso. Deus perdoou você que não merecia. Por que você não pode perdoar o outro que também não merece? Porque Deus te perdoou, você não merecia. Você também pode perdoar o que está do teu lado. Quando você estende a mão. Porque Deus olha com amor. Deus olha com amor. E por que eu estou falando isso, gente? Porque Deus está falando bastante que o ano que vem é um ano de bênção. Que é um ano de colheita. E olha, aproveita o ano de bênção e o ano de colheita. Esteja pronto. Quando Deus começa a me trabalhar, eu só penso assim, trabalha logo. Quebra logo tudo que tem para quebrar, faz logo de novo, muda o que tem para mudar, né? Eu queria fazer isso, é porque Deus faz do jeito dele diferente, tá? Mas eu queria fazer um intensivão de quebra, assim. Pega assim, essa semana de imersão de quebra. Vou quebrar o Bruno em pedacinhos e na semana que vem eu faço de novo. Mas leva meses. Meses. E aí na hora que você pensa, agora eu tô perfeito, aí quebra mais um pedacinho, né? É impressionante e tal. Mas olha, deixa ele agir. Deixa ele agir. Por que eu estou falando? Às vezes a gente ora errado. A gente ora só para Deus tirar aquilo da nossa vida. Mas às vezes você precisa orar, Deus, me mostra que eu preciso aprender com isso. E transforma em mim o que precisa ser transformado com isso. E me prepara para a bênção que o Senhor tem. Transforma. Termina de fazer o vaso que você está fazendo. Para poder encher a minha botija de azeite. Sabe? É isso que a gente precisa passar.
Ano que vem é um ano de bênção, mas a gente precisa estar preparado para a bênção. A gente precisa estar na posição de receber a bênção. Olha para o outro com amor, estende a sua mão, seja uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, mais paciente, mais tranquila, mas ama você também. Entende que o seu processo é um processo de transformação. Entenda isso. Eu quero terminar fazendo uma oração por você. Eu queria te pedir para poder ficar de pé. Pai querido, nós estamos todos aqui diante de Ti, Senhor, e eu sei que cada um de nós tem sido quebrado e refeito ao longo desse ano. Eu sei, Senhor, eu sinto as dores, eu sinto o que o Senhor está fazendo, e às vezes a nossa esperança se vai, às vezes a gente se enfraquece, a gente não sabe o que o Senhor está fazendo. Eu quero te pedir, Senhor, primeiro fortalece a nossa fé. Fortalece, Senhor. Eu quero te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem conosco, mesmo durante o deserto e as tempestades, e que o Senhor não deixa faltar, por mais que não sobre. Eu quero te pedir, Senhor, transforma o que precisa ser transformado. Mostra para cada um de nós o que precisa ser feito. Nos coloca na posição de receber as bênçãos. Nos coloca na posição de sermos cuidados por Ti e de recebermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda a transbordar na vida dos outros, Pai. Muda o nosso sentimento pelo nosso irmão, limpa o nosso coração. Senhor, venha abençoando, derramando das suas bênçãos. Pai, em seu nome, o Senhor disse que em seu nome podíamos fazer grandes maravilhas. Então, em seu nome, eu derramo da sua bênção sobre a vida de cada pessoa aqui. Pai, eu derramo agora conserto, Senhor, na vida espiritual. Eu derramo agora sobre eles, Pai, fortalecimento dos casamentos, das relações entre pais e filhos, irmãos. Senhor, eu derramo sobre cada um deles as bênçãos financeiras, que o Senhor possa restaurar a vida financeira, que o Senhor possa transbordar, para que nós possamos transbordar na vida das pessoas. Eu derramo sobre eles da sua saúde do reino, que cada um de nós possa ser curado e transformado. Eu derramo sobre eles a sua bênção do seu Espírito, para que possamos viver o seu sobrenatural, Pai. E eu declaro sobre cada um a sua bênção, o seu agir, a sua vitória, em nome de Jesus. Amém.